Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cemitério dos ossos cruzados. É um vídeo sobrenatural, então bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Pelo 30 a gente se vira. E este aqui quem é? Quem é esse invasor do nosso canal? Nosso invasor favorito? O seu Lúcio. O seu Lúcio tá aqui hoje. Que é pra que você não ter medo, tá bom? Pode assistir sem medo. Vamos assistir sem medo, beijo. Então hoje é um filme. Tô me achando. Hoje é um vídeo sobre história sobrenatural. Tô devendo essa pra vocês. Então, assim como faz muito tempo que eu não gravo, trouxe aqui pro canal. Essa lenda não é bem uma lenda, é um cemitério que ele realmente existe. E existe também muitas histórias por trás dela, né? Por trás disso, né? O porquê que aconteceu isso, por que é um cemitério tão fantasmagórico. Cemitério dos Ossos Cruzados, uma necrópole fantasmagórica em Londres. A área conhecida como Cemitério dos Ossos Cruzados fica ao sul de Londres, onde o famoso Teatro Globo de Shakespeare estava localizado. Sempre teve uma aura de depravação e corrupção. A região ficava nas proximidades do Embarcadouro, uma área portuária movimentada que constantemente recebia mercadorias de todos os tipos. O contrabando era tão comum ali que as pessoas apelidaram o cais mal concebido de Confertei Hall. Lá era possível negociar desde com produtos roubados e saqueados por piratas até substâncias entorpecentes trazidas do distante Oriente e também escravas. Então, assim, era um lugar tenebroso, já tinha assim uma aura bem ruim por ali, não é mesmo? A origem do cemitério dos Ossos Cruzados, no século XVII, a região era tão perigosa que as autoridades de Londres evitavam enviar policiais até lá. Relutantemente, eles designaram uma autoridade local para manter a ordem na área. Eu espero que ela não fale que está de folga. Mas, ainda assim, era um trabalho arriscado. Uma espécie de conselho formado pelos próprios criminosos que impunha a lei e a ordem ali. É bem curioso porque em alguns lugares ainda é assim, não é mesmo? Eles impunham a lei deles, a ordem, de maneira rápida e implacável. Até meados do século XIX, a região manteve sua notoriedade pela atividade criminosa e violenta, registrando um elevado número de assassinatos em seu torno. O cais era especialmente perigoso e não era incomum que corpos surgissem flutuando nas águas turvas. Então, assim, já era bem comum, né, várias práticas de crimes, inclusive assassinatos por ali. Foi somente no final da era vitoriana que a área passou por uma reforma, à medida que os limites da metrópole foram expandidos. Então, antes do final da era vitoriana, o embarcador era famoso por sua infame atividade de tavernas e bordéis de qualidade bem duvidosa. Era comum que as negociações ocorriam sem pudor em calçadas lotadas. Os becos e vielas eram cheios de clientes que praticavam toda a imoralidade rapidinho ali mesmo, em pé, usando os muros como apoio.
Depois de terminado o ato, o cliente deixava algumas moedas no chão e saía sem olhar para trás. Era um lugar horrível, né? Se você parar para pensar, na Inglaterra, hein? Na Inglaterra. Moralidade zero. As prostitutas locais eram conhecidas como gansos de Winchester, por exibirem seus seios empoados de branco para atrair os transeuntes. A expressão bicado por um ganso de Winchester se referia a ser contaminado por uma doença venérea, muito comum naquela época. As mulheres também eram famosas por suas mãos rápidas que subtraíam carteiras e objetos de qualquer valor. Então os clientes iam lá, faziam o coito super rápido e elas ainda surrupiavam as suas carteiras. E a razão pelo qual as mulheres procuravam esse lugar era porque os cafetões não conseguiam operar ali. No entanto, isso não significava que as mulheres conseguiam manter seus ganhos. Entre os séculos XI e XV, os bordéis e casas de tolerâncias eram, olha só, o cúmulo. Pasmem, eles eram administrados pela Diocese de Winchester, que tinha o direito de licenciar e taxar as atividades da zona de meretrício. Somente no final da era vitoriana que a área foi renovada, à medida que os limites da metrópole eram estendidos. E Londres não podia mais ter um distrito tão insalubre. E pode parecer incrível, mas a Diocese de Winchester tinha o direito exclusivo de tributar, licenciar as atividades da zona de meretrício, graças a um hospital operado pela igreja na área. Em troca do tratamento gratuito aos habitantes, uma grande parte dos lucros obtidos com a prostituição era destinada à paróquia. Pasmem, quase metade ia para o clero. Então eles exploravam as mulheres desta forma e eles ainda eram os santos de Cristo. A Diocese de Winchester era extremamente cuidadosa com a sua participação nos lucros, chegando a empregar contadores e funcionários para manter seus negócios em constante funcionamento. A atividade era altamente lucrativa e qualquer concorrência era imediatamente reprimida. Se o cafetão tentasse se estabelecer por ali, poderia não viver para ver o dia seguinte. E as mulheres que tentassem operar de forma independente também podiam sofrer acidentes que as faziam mudar de ideia. Que acidente será isso? Porque elas não morriam porque eles precisavam delas. Então, o que será? Muitos criminosos eram encarregados de proteger a diocese e não toleravam intromissões ou subterfúgios. Então, o negócio ali era feio mesmo, hein? Era uma máfia controlada pela própria igreja. Os bordéis, conhecidos como panelas de ensopados, eram verdadeiros antros que prosperavam sobre um rígido código de conduta. As prostes, elas tinham que se registrar. Não trabalhavam em dias santos e não podiam dormir com ninguém que não as pagasse. Clérigos, especialmente designados para cuidar deste rentável negócio, recebiam apelido de vigários. Eu acho que daí que vem a palavra vigarista, não é mesmo? Eles eram identificados por um chapéu vermelho de aba larga ou pelos cacetetes que usavam para disciplinar as suas funcionárias. Então eles exploravam as mulheres e ainda batiam nelas. Então o negócio era feio. Que diferença faz você estar nas mãos de um cafetão e de um vigário? Embora o bispo de Winchester estivesse satisfeito em atribuir as trabalhadoras às escravizadas prostas, ele não estava disposto a deixá-las serem enterradas em solo sagrado, porque
O meretrício ainda era visto como uma atividade pecaminosa. Assim, pecaminosas são elas, né? Os caras que pagavam elas, que exploravam elas, não eram pecaminosos. De jeito nenhum. E embora amplamente tolerada, havia uma questão moral que fazia as pessoas torcerem o nariz a serem enterrados ao lado de quem vivia nesse meio. Então veja bem, eu não posso permitir que a pessoa que vive do meretrício seja enterrada em solo sagrado, mas as pessoas... Gente, é só para acabar com as mulheres que já estavam sendo exploradas, né? Então a comunidade local decidiu comprar um terreno, uma área, onde poderiam enterrar essas mulheres, né? E elas morriam num embarcadouro. O terreno, oficialmente chamado de Pátio da Mulher Solteira, era conhecido como Cemitérios dos Ossos Cruzados, devido a uma placa de madeira com 2 fêmures pregados de forma de cruz sobre o portão da entrada. O lamacento solo do Cemitério dos Ossos Cruzados recebeu cadáveres que foram colocados em covas rasas ao longo de quase 300 anos. Os mortos não tinham a dignidade de serem colocados em caixões e eram enterrados em lençóis simples. Devido às constantes inundações, ossos e restos mortais eram levados pela maré. Ratos, pragas e insetos proliferaram. E em mais de uma ocasião, o local foi epicentro de epidemias. Gente, devia ter tido muitas epidemias lá, né, Souls? Muitas mesmo. Não é surpreendente que o cemitério, então, tenha ganhado essa fama de assombrada nas décadas seguintes, porque houve muita tristeza, muita desolação e eram constantes em seus arredores. À noite, as pessoas evitavam passar pela trilha de terra batida que levava até lá. Havia rumores, gente, muitos e muitos rumores de ouvir gritos, choros, sussurros, lamentos. Então, as pessoas tinham medo de passar por perto porque elas ouviam, né? E há relatos até mesmo de que algumas pessoas viam sombras e silhuetas espectrais flutuando sobre a terra remexida do cemitério de ossos cruzados. Marcas de pegadas eram vistas na lama e às vezes as covas pareciam ter sido escavadas de dentro para fora. Mas o pior de tudo eram os sons lamurientos que ecoavam pelo local, que podiam ser ouvidos a muita distância, muita distância mesmo. Era um som de xingamentos, murmúrios indefinidos e gritos que faziam arrepiar a espinha. Às vezes havia também uma repetição indecorosa de palavras desconexas e risadas estridentes. Pavoroso essas risadas. Choros e risadas estridentes. Eu também teria medo de passar por perto. Gente, eram sempre vozes femininas, eram sempre mulheres que as pessoas viam e ouviam por lá, desde choros, lamúrias, risadas. Diversas testemunhas relataram também experiências aterrorizantes nas imediações do cemitério dos Ossos Cruzados ao longo dos anos. Em um incidente famoso ocorrido em torno de 1480, 2 coveiros foram encarregados de sepultar uma jovem, mas voltaram horrorizados contando histórias sobre um espírito ennegrecido que os perseguia. Um dos coveiros teve seus cabelos escuros completamente embranquecidos. Ele ficou com tanto medo que o cabelo dele ficou branco. Daí que veio a palavra branco de medo, será mesmo? Meu cabelo ficou branco de medo. Só que ali era um lugar horrível, né? Como nós já vimos, né? De exploração de mulheres. Então dá para imaginar o que mais pode ter acontecido lá. Porque o cemitério ficou notável também por receber restos mortais de bebês não batizados e fetos abortados. Uma prática quase epidêmica na região. Então, há muitos relatos também de choros de bebês e pequenos globos de luz pálida, como a forma esquálida de um recém-nascido, também era comum de ser ouvido neste local.
O solo do cemitério dos Ossos Cruzados continuou a receber muitos corpos ao longo dos séculos. Em 1600, a igreja perdeu o monopólio sobre o meretrício no embarcadouro e o cemitério foi então transformado em um local para receber corpos de pobres que não tinham meios para pagar por um sepultamento. E também foi muito utilizado durante as epidemias de cólera, meningite, que eram trazidas por marinheiros que vinham de longe. Sem nenhum lugar melhor, valas comunitárias foram cavadas e os corpos foram lançados ali sem cerimônia. Por fim, os restos humanos foram retirados do cemitério para alimentar o tráfico de cadáveres, que abastecia nas suas aulas de anatomia nas universidades de medicina de Londres, em um ato de indignidade final. Oficialmente encerradas em 1920, as atividades do cemitério dos Ossos Cruzados deveriam ter sido seguidas por planos de remoção e relocação dos restos mortais para outro local menos suscetível a inundações. Entretanto, tais planos nunca foram concretizados e os ossos continuam repousando no mesmo lugar, mesmo que obras de contenção tenham sido realizadas para mitigar as enchentes. A fama de assombrado persiste, transcendendo todos os séculos desde então. Entre os espíritos inquietos que assombram o lugar, destaca-se Polly Gritadeira, uma mulher jovem e magra que supostamente aparece em noites escuras, proferindo palavras ofensivas e xingamento contra aqueles que têm a infelicidade de cruzar o seu caminho. Outro espírito que assombra a região é Black Anis, uma alma penada que seduz com promessas de vulco-vulco e em seguida mata. Então, assim, o seduz aparece lá, dona Fantasma, vem cá, moço, vem. E aí, novinho, vamos lá pro mato. Ela vai lá e cai nessa. Em 1992, o Museu de Londres realizou uma escavação no cemitério dos Ossos Cruzados e descobriu restos mortais enfiados em sepulturas rasas e covas coletivas com esqueletos empilhados uns sobre os outros. Um grande número de ossos de crianças com menos de 6 anos também foi encontrado, chamando a atenção para a violência que muitas delas sofreram antes de falecerem. Assim como no passado, a área continua sendo assolada por macabros relatos de assombração. Bom, gente, o que vocês acharam deste cemitério de ossos? Além de ser tenebroso, eu acredito que tem alguma coisa ruim, porque muita coisa ruim aconteceu ali. E são pessoas que sofreram muito, houve muita exploração, muita corrupção. Essas crianças também, muito provavelmente, foram exploradas de forma, vocês imaginam como. Então, acontecia de tudo lá, né? E eu fico pasma, não deveria ficar, mas fico chocada com a hipocrisia, né? Porque eram pessoas da igreja que comandavam o meretrício, né? Mas as mulheres não tinham sequer a dignidade de serem enterradas quando morriam, porque elas eram impuras, pecadoras. Então, os religiosos eram o quê? Então, santos, né? Os homens também que iam até lá e usavam essas mulheres também, seguiam suas vidas normalmente, né? Engravidava, né, vários, né, porque eles não usavam nenhum método contraceptivo, né, por isso também se espalhava tantas doenças. Então, assim, essas mulheres, quando não abortavam, né, elas poderiam até morrer, enfim, pelas doenças, enfim, é uma coisa triste e horrorosa, e dá para entender por que muitos, né, estão lá nessa lamúria até os dias de hoje, e que essas almas um dia possam encontrar a paz, porque não estar em paz até hoje deve ser cruel, não é mesmo? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você quer algum tema, já sabe, deixa aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, Lúcio. Vem cá. Olá, papai. Oi, pessoal. Olá, tchau. Olá, tchau. Assim. Tchau.